Olá, eu sou Johan Reis, esta é a Reis TV e hoje eu vou analisar o mapa numerológico de Ney Matogrosso. Hoje vamos analisar o mapa desse grande artista, desse inquestionável artista que é Ney Matogrosso, registrado originalmente como Ney de Souza, com Z, Pereira. Interior 4711. Exterior 7. Síntese 9. Caminho do destino 6, vindo de 15. Aqui já temos um panorama muito interessante e muito representativo daquilo que se sabe conforme, de acordo com as biografias, de acordo com a cinebiografia, por sinal excelente, do Ney Matogrosso. Interior 11. Uma pessoa cujos relacionamentos pessoais, de amor, de amizade, de família, não são convencionais e não se baseiam numa troca convencional. Existe uma coisa muito mais importante para fazer o Ney se apaixonar, que é a estranheza da dualidade. E quando a gente observa a paixão dele e do Cazuza, né, retratada na cinebiografia, em biografias e comentada em entrevistas, o Ney menciona que dá para perceber o fascínio por o Cazuza ter um lado muito rebelde, transgressor, e um lado muito doce. E me parece que esse fascínio pelo estranho, pelo diferente e pelo avançado, pelo progressista, pelo provocativo, isso é uma coisa que é muito presente nos relacionamentos afetivos realmente significativos na vida do Ney. Então ele certamente é uma pessoa, e aqui eu estou falando de Ney de Souza Pereira, que é o nome de registro dele. O desafio interior 4, quer dizer, o desafio é justamente fazer com que esse 11, que representa toda a ousadia, a extravagância, os sonhos mais loucos, as liberdades mais extremas, fazer com que isso se conforme às regras e restrições do local e do ambiente em que ele se encontrar, porque isso sempre vai haver. Ele sempre vai ter uma essência na verdade, dele é 3, em termos de mapa numerológico, ele tem a essência 3, que mostra a natureza artística, criativa dele, da arte pela arte. Ele faz sucesso comercial por acaso, porque ele não é um artista comercial, no sentido em que ele não faz as coisas com intenção comercial. Mas voltando aqui ao desafio interior 4, para esse 11 é interessante porque mostra a dificuldade dele se conter e se adaptar a regras. Isso, sobretudo, no campo amoroso e social também, porque aqui a gente tem o desafio exterior 4 para o exterior 7. O exterior 7 é a primeira impressão que ele passa em sociedade. Vejam bem, Ney Matogrosso no palco não é Ney de Souza Pereira em sociedade. São duas coisas completamente distintas. No palco, Ney Matogrosso é um ator, é um cantor, é um músico, é um artista, ele está ali desempenhando, inclusive ele já falou
Não pensem que eu assino embaixo das músicas que eu canto. Ele é um cantor, ele interpreta personagens. Ele era ator antes de ser cantor, inclusive. Ele interpreta personagens nas canções que ele canta. Ele não está endossando as opiniões ou sentimentos das músicas que ele canta necessariamente. E o exterior 7 é um exterior de pessoas muito discretas, muito silenciosas, pessoas muito observadoras, pessoas muito espertas, muito inteligentes, pessoas muito perceptivas. E isso fica claro quando você vê uma entrevista com o Ney Matogrosso. Não tem pegadinha com ele. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, além de inteligente, né? São coisas distintas. E a síntese 9 enfatiza como ele é uma unanimidade. O 9 é o número de todos, que contém todos. Então, assim, não só ele é um ator nato, sobretudo, por ter um pouco. O 9 tem muito esse potencial de ator. E quando eu digo ator, às vezes a pessoa atua, né, não necessariamente como um ator de teatro. O Raul Seixas, que é um que eu vou fazer um mapa um dia desses aí aqui no canal, é um que dizia: eu, na verdade, eu sou um ator que está fazendo um papel, interpretando roqueiro, e vocês estão tudo acreditando. Isso talvez fosse alguma provocação típica do Raul, não sei. Mas existem formas de você ser um ator na sociedade e mesmo um ator no trabalho sem ser necessariamente um ator no sentido tradicional, rigoroso do termo. E aqui com isso eu não estou querendo relativizar nem vulgarizar o ofício do ator, não, que está sendo tão devastado, né, por influencers e gente que não estudou, que não devia estar ocupando aqueles lugares em que está. Mas isso é uma outra coisa. O Ney, ele vem da prática do teatro, né, até que ele entrou no Secos e Molhados, e o Ney Matogrosso, essa síntese 9, ela me chama a atenção o seguinte: todo mundo gosta do Ney Matogrosso. É muito difícil encontrar alguém que não goste do Ney Matogrosso. O Ney, ele toca o roqueiro tanto quanto toca o sanfoneiro, o Homem com H, né, que é um forró, mas ele começou numa banda que misturava rock com poesia, né, com teatro mesmo, né, no sentido visual da coisa, e ele agrada crianças, agrada velhinhas, velhinhos, agrada pessoas de todos os tipos, de todos os ambientes, assim. Então é meio que uma unanimidade, talvez uma das poucas unanimidades não burras, como diria o Nelson Rodrigues. Mas o desafio da síntese dele é o 8, que é a lida com a repressão da autoridade. Ele tem um problema com a autoridade, seja ela qual for. Isso certamente vem das histórias com o pai, né, com a história da vida dele que a gente está familiarizado. A partir da biografia e do filme, baseado na vida dele. O Caminho de Destino 6 Junto de 15 mostra o poder da família, da sociedade, das amizades na vida dele, mas mostra muito a coisa a coisa sacana mesmo do 15, a coisa sensorial do 15, a coisa de absorver de tudo, se permitir absorver, né, o sexo, drogas e rock and roll da época
em que ele viveu e que fazia sentido isso, né? Hoje não faria sentido mais, os tempos são outros, as drogas são outras, mas o livre-arbítrio 17/8 mostra uma esperteza muito grande, uma sensibilidade muito grande em termos de negócios, apesar de não ser uma pessoa comercial, não é uma pessoa fácil de ser passada para trás. E isso se comprova no motivo de se dissolver os Secos e Molhados, de quando acabou os Secos e Molhados, porque tentaram armar para o Ney ser um empregado da banda, quando ele era, né, metade da banda praticamente, né? Não era a banda inteira, porque o João Ricardo, sem dúvida, era o criador do conceito, um excelente compositor, um excelente músico, mas de acordo com a versão do Ney, e que o João Ricardo parece que não contradiz, era isso mesmo, né? Estava querendo prender o Ney numa posição subalterna. E o Ney teve a percepção disso, né? Então ele tem equilíbrio 17/8, ele tem livre-arbítrio 17/8, né? Então ele tem ele sabe lidar com dinheiro, apesar de não ser a onda dele. Olha que interessante, né? E ele tem como dharma, ele tem como dinamismo o 9, que representa o dinamismo 9, é uma pessoa que, quando ela pega de surpresa, ela explode. Não é uma pessoa que guarda as coisas, não. E tanto é assim que, quando ele soube que, né, mandaram um contrato para ele assinar nos Secos e Molhados, para ele se tornar empregado do parceiro de banda, ele explodiu tudo, né? E deu início à carreira dele. O que foi muito bom, porque a carreira dele foi muito bem sucedida, continua sendo, né? O homem é uma lenda. Isso não há o que se discutir. O homem é uma lenda. Ele tem o Dharma 15/6, com o Karma 27/9. É um Dharma de uma pessoa muito ligado à família. Ele certamente tem muitas questões que ele não revela, e nem teria por que revelar, porque não é da conta de ninguém, mas ele tem muitas questões relacionadas à família dele. Ele certamente é uma pessoa muito importante no núcleo familiar dele. Ele não é uma pessoa isolada da família da qual ele veio, não, muito pelo contrário. E ele tem uma missão mesmo com a comunidade. Ele é uma pessoa que, ele já disse numa entrevista que ele fazia a arte dele, cantava, tatuava, e as pessoas podiam pagar ele com moradia, com água, comida, e ele não vê assim o fetiche, não tem o fetiche do dinheiro. Isso combina muito mesmo com o mapa dele, que tem o mapa dele reúne a valorização do indivíduo, mas também a contextualização do indivíduo, sendo ele como dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, o papel dele é muito esse. E o Ney Matogrosso, eu bem sei o quanto ele abriu caminhos para muita gente, para minha geração sobretudo. Ele foi uma figura paterna para mim e para muita gente que queria confrontar o sistema e não aceitar o sistema. Ele definitivamente continuará sendo para sempre uma inspiração para muitas e muitas pessoas, inclusive este que vos falo. Ele está dos nascimento aos 31 anos,
de idade, ele viveu o primeiro ciclo e o primeiro pináculo, né, que trazem ele com o número 8, né, e com o número 9. E é uma combinação assim de. Foi um período em que ele não era famoso, ele atuava como ator de teatro infantil, vivia fazendo artesanato de couro, era hippie, e ele vivia solto, mas ao mesmo tempo se sustentando e se. Ele era solto, mas ele não era inseguro. Ele tinha muita segurança nessa soltura dele. Aí, a partir dos 30 anos, entrou o número 16/7, que se repete aos 39. Eu vejo esse período, que foi um período de grande sucesso, e acompanhado de um ciclo 1, que foi até os 58 anos, período de grande sucesso, de carreira e tudo, mas de grande sofrimento. Grande sofrimento. Eu acho que teve a questão da AIDS, né? Não foi só o Cazuza que ele perdeu muitos amigos e outras pessoas, enfim. E havia o baixo astral né, daquela fase. E eu acho que isso afetou muito ele. Ele foi uma pessoa que ele se fechou muito afetivamente. Dos 30 aos 48 anos, com certeza ele estava muito fechado, mas aos 48 anos entra um Pináculo 23/5 e traz uma renovação para ele. E mostra ele se abrindo novamente em termos afetivos, o que inclusive se reforça a partir dos 58 anos, com a entrada do ciclo 15/6. E ele teve um relacionamento, né, um companheiro que já faleceu e foi muito importante na vida dele, né, e a gente viu isso no filme, a gente sabe, perdeu também por causa dessa doença. Mas assim, é uma pessoa que vive a vida, a maturidade de maneira exemplarmente jovial, exemplarmente criativa. Então eu acho que assim, dá para ver ele muito afinado com o mapa dele, com o que ele representa, com o que ele é. Isso é a característica das pessoas bem-sucedidas, que quando eu falo bem-sucedidas, elas podem ser bem-sucedidas, ter sucesso, fama, mas serem muito mal-sucedidas como pessoas em termos espirituais, afetivos, e eu acho que não. O Ney de Souza Pereira é um cara bem-sucedido em termos espirituais e termos afetivos, e por isso ele é bem-sucedido artisticamente, eu diria, além de por causa do talento indiscutível dele. Espero que você tenha gostado. Fazes o que queres, há de ser tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. 93.